Em um mundo onde a informação é vasta e a busca por sentido é constante, a Bíblia se apresenta como um texto central para milhões. Theodor, muitas vezes nos referimos a ela por um nome específico, mas você pode nos dizer qual é o termo mais comum para esses escritos sagrados? Com certeza, Julien. O nome mais comum pelo qual esses escritos são conhecidos é simplesmente as Escrituras. É um termo que aparece várias vezes na própria Bíblia. Por exemplo, em Mateus 21:42, Jesus disse: "Nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça do ângulo. Isto é obra de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos." Isso também se relaciona com o Salmo 118, 22 e 23. Interessante que o próprio Jesus use esse termo. E há algum outro título ou forma de se referir a essa revelação divina que você encontre nas Escrituras? Sim, há. Em Lucas 8, 21, por exemplo, é chamada de a Palavra de Deus. Jesus respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a Palavra de Deus e a praticam." Isso mostra que não é apenas um livro, mas a própria comunicação de Deus. Essa ideia de palavra de Deus nos leva a questionar sua origem. Como as Escrituras foram dadas? Foi simplesmente uma coleção de escritos humanos? Não, de forma alguma. A Bíblia ensina, claramente, que as Escrituras são divinamente inspiradas. Segundo 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra inspiração aqui significa literalmente soprada por Deus. Isso sugere que houve uma direção divina por trás dos escritores humanos. Quem então realmente dirigiu esses homens para que falassem por Deus? A direção veio do Espírito Santo. Pedro explica isso em 2 Pedro 1:21. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Não foi a vontade deles, mas a influência divina. Você pode nos dar um exemplo específico que Pedro menciona sobre essa inspiração? Sim, ele faz isso em Atos 1,16, referindo-se a Davi. Ele diz: "Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram a Jesus." Aqui, Davi é visto como o porta-voz do Espírito Santo. E como o próprio Davi expressou essa verdade sobre sua escrita? Em 2 Samuel 23:2, Davi afirma: "O Espírito de Jeová falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua." É uma declaração muito clara de que ele estava sendo usado como um instrumento para transmitir a mensagem de Deus. Então a implicação é que, embora homens tenham escrito, quem realmente falou através deles foi Deus. Isso é confirmado em outras passagens? Sim, é a ideia central. Hebreus 1:1 começa dizendo: "Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas." Isso é ecoado em Êxodo 33, 1-2, 1 Pedro 1:11 e João 12:49, mostrando um padrão consistente de Deus se comunicando através de seus mensageiros. Compreendido o como, vamos ao porquê. Qual foi o propósito de Deus ao dar as Escrituras? Para que elas foram escritas? O principal propósito, conforme Romanos 15:4, é para o nosso ensino e esperança. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Elas nos guiam e nos dão conforto. E qual a utilidade prática de toda a Escritura, dado que é inspirada por Deus? 2 Timóteo 3,16, que já citamos, responde a isso detalhadamente. Ela é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É uma ferramenta completa para a formação do caráter e para guiar a vida.
Então o desígnio de Deus ao nos dar as Escrituras é muito prático e transformador. Exatamente. O versículo 17 de 2 Timóteo 3 continua: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O objetivo é a nossa completa preparação e capacitação para viver uma vida que agrada a Ele. Essa é uma estimativa muito alta do valor das palavras de Deus. Como Jó, por exemplo, um homem de grande fé, estimava essas palavras. Jó tinha uma reverência profunda. Em Jó 23:12, ele declara: nem voltei atrás do mandamento de seus lábios. Eu estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Para ele, a palavra de Deus era mais essencial do que o próprio sustento físico. Isso é um testemunho poderoso. E Jesus, em sua própria vida, em que evidência ele baseou sua messianidade? Jesus constantemente apontava para as Escrituras. Em Lucas 24:27, após sua ressurreição, ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Ele usou o Antigo Testamento para provar quem ele era. Quais foram as 3 divisões gerais que Jesus reconheceu, incluindo todos os escritos do Antigo Testamento? No versículo 44 de Lucas 24, ele diz: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Essas eram as principais divisões do cânon hebraico da época. Entendemos então a origem e o propósito das Escrituras. Agora, Teodor, considerando o caráter de Deus, o que é impossível a ele? A mentira é impossível para Deus. Tito 1:2 afirma: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Sua própria natureza garante a veracidade de suas promessas e de sua palavra. E como Deus é descrito em todas as Escrituras? O que nos diz sobre ele? Deuteronômio 32:4 descreve Deus de forma muito clara. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto ele é. Ele é a personificação da verdade e da justiça. Se Deus não pode mentir e é um Deus de verdade, qual deve ser o caráter de sua palavra? Sua palavra deve ser a própria verdade. Jesus orou em João 17:17. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Não é apenas que a palavra contém a verdade, mas ela é a verdade. Isso nos leva a um teste crucial, Theodor. Que teste deve ser aplicado a todo aquele que professa seguir a verdade? O teste é a conformidade com a palavra de Deus. Isaías 8:20 diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. A Escritura é o padrão pelo qual toda afirmação de verdade deve ser medida. E neste mundo cheio de escuridão e desafios, o que Deus deseja que sua palavra seja para nós? Ele deseja que seja nosso guia e nossa luz. Salmo 119:105 expressa isso lindamente. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela ilumina o caminho da vida. Até que ponto Deus magnificou sua palavra, Theodor? Isso tem alguma relação com o seu próprio nome? É uma questão fascinante, Julian. Em Salmos 138:2, o salmista diz: adorarei em direção ao teu santo templo, e louvarei o teu nome por tua benignidade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. Isso é um nível de exaltação incrível. Deus fez isso, como Hebreus 6:14 explica, referendando suas promessas com um juramento baseado em si mesmo. Ele colocou seu nome e caráter em jogo para o cumprimento de sua palavra. Isso é profundo. E onde se encontra a verdadeira poesia da vida para aquele que segue os estatutos divinos? Para o salmista, ela estava na palavra de Deus.
Salmo 119, 54 diz: Os teus estatutos têm sido minhas canções na casa da minha peregrinação. A obediência à palavra trazia alegria e inspiração, transformando a jornada da vida em um cântico. Por fim, Teodor, quão duradoura é a palavra de Deus? A palavra de Deus é eterna. Isaías 48 declara: A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. E Jesus reforça isso em Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ela transcende o tempo e a existência material. A discussão de hoje nos ajudou a entender a profundidade e a relevância das Escrituras. Se você achou este episódio esclarecedor sobre a natureza e o propósito da Palavra de Deus, por favor, compartilhe-o com alguém que também possa se beneficiar dessa perspectiva.